Então, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram. Olá, pessoal do Instagram. Tô aqui meio de lado, mas é porque eu tô aqui olhando aqui para a tela para colocar aqui o YouTube também. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Bem-vindos, pessoal aí do YouTube. Estão me ouvindo bem? Só confirma aí para mim se estão me ouvindo bem. Tá saindo som aí? Tô ligada aqui, mas acho que eu consigo ver os comentários de vocês. Então, bem-vindos, então, para mais uma live da nossa Jornada da Autocura, live número 2. Ontem nós fizemos a primeira live. Ah, que bom, obrigada, Júnior. Que bom que tá ótimo o áudio. Beleza, então vamos embora. Vamos começar, então. Hoje nós vamos falar sobre frequência, sobre energia. Ontem nós fizemos uma live também muito legal, que nós falamos sobre a mente, nós falamos sobre a influência que a mente tem na nossa vida. Boa noite, Maria. Boa noite. Vai colocando aqui um oi, de onde vocês são. A Maria lá de Gravatá. A Lila Campos também está aqui. Boa noite. Som tá beleza? Legal. Que bom. Ótimo. Então, vamos que vamos. Bora para mais conhecimento, mais aprendizado. O pessoal tá chegando aí. Vou tomar uma aguinha, então, aqui, porque eu falo muito, né? Para hidratar um pouquinho a garganta enquanto o pessoal tá entrando. Então, nós vamos falar hoje sobre energia. Por que eu escolhi esse tema, energia? Porque, como vocês sabem, essa semana é uma introdução para a jornada da autocura, e a energia é algo que tem tudo a ver com saúde. Então, algumas pessoas acreditam que a energia ela só tem a ver com a lei da atração, com aquilo que eu quero atrair para minha vida e tal, com dinheiro, com prosperidade, mas não. Essas leis, elas são leis universais. E o que significa uma lei universal? Uma lei universal é que ela é válida para tudo na nossa vida. Ela é uma lei universal. Então, se ela se aplica para nossas finanças, ela se aplica para prosperidade, ela se aplica para relacionamentos e ela se aplica também para a nossa saúde. Por quê? Porque nós somos, muitas pessoas não levam em conta isso, mas nós somos seres energéticos. Nós somos seres totalmente energéticos. Então, nós temos uma frequência que, claro, nós não vemos, nós não enxergamos assim a olho nu, mas ela existe e ela está aqui no nosso corpo. E o que acontece? A maioria das pessoas está acostumada a só acreditar ou só achar que existe aquilo que ela está vendo. Só que existe muito mais coisa por trás que a pessoa não leva em conta e depois ela não consegue entender o porquê, o motivo pelo qual a saúde dela não melhora. Então, nós somos sim seres energéticos que somos controlados por uma mente e que, de acordo com a nossa frequência energética, com a nossa energia vital e a nossa frequência energética, é que as doenças vão ou não se manifestar na nossa vida. Então, tanto que, por exemplo, quando nós vamos fazer um atendimento com a nova medicina germânica, a gente vai fazer esse atendimento em um paciente, que aquele paciente ele está com pouca energia vital. Aquele paciente, por exemplo, ele está com câncer terminal. Então, ele precisa passar pelo processo. Depois, quando a gente faz o atendimento, vem um processo biológico, porque o resultado ele não é só a nível psicológico e tal. Não, o resultado também vai ser a nível biológico, porque lembra que age nos 3 níveis? Então, é psique, cérebro e órgão. Então, quando a pessoa faz o atendimento,
mas a gente, antes de fazer o atendimento, a gente percebe que aquela pessoa não vai ter condições, de sofrer aquele impacto biológico, porque vai ter uma resposta no corpo dela, porque ela está com energia muito baixa, a gente não pode fazer o atendimento, tá? Porque a gente precisa fazer com que aquela pessoa melhore primeiro, que ela, né, fique um pouquinho mais forte, porque às vezes a gente percebe que aquela pessoa não tem condições de passar por aquele processo. A energia dela está muito baixa, tá? Que a energia dela está muito baixa e ela é perigoso para ela passar por aquele processo de autocura. Porque o nosso corpo, ele vai passar pelo processo de autocura e ele vai entrar numa fase que nós chamamos de fase ativa, onde vai ter um resultado ali, onde vai ter uma mudança, tá? Então vai ter uma mudança no corpo dele, ele vai ter alguns efeitos ali, e por isso que nós precisamos cuidar tanto da nossa energia. Então tem algumas pessoas que, infelizmente, quando já está, assim, num grau muito avançado, e a pessoa está com uma energia muito baixa, que a gente percebe que ela está muito fraca, a gente não consegue, utilizar a nova medicina germânica nela, porque ela não aguenta o processo. Ah, então e o que é, então, essa energia? Então como que é isso? Vou explicar, assim, para quem, ainda não entende essa relação, essa conexão, entre a energia e as doenças, né, mas tem tudo a ver. E esse é um assunto que eu, assim, acho fascinante, eu adoro esse assunto, eu amo esse assunto, porque a relação entre a energia e as doenças, elas fazem muito sentido. E muitas vezes o motivo pelo qual a pessoa não melhora é porque ela não está olhando esse lado, tá. Então vocês já perceberam que algumas pessoas parecem que elas estão, assim, radiantes de saúde, enquanto as outras pessoas estão, tendo desafios atrás de desafios? Então, essa resposta pode estar, sim, na frequência energética dessas pessoas, tá. Então, tudo no universo é composto por energia, inclusive o nosso corpo, porque cada célula, cada sistema, ele emite uma frequência, tá. E quando essa frequência está em desequilíbrio, aí nós vamos ter ali uma manifestação biológica, digamos assim, e que as pessoas vão chamar de doença, tá. Então fatores assim como o estresse, emoções negativas, má alimentação, tudo isso pode desequilibrar a nossa frequência energética. Mas o que que mais desequilibra? O que mais desequilibra é a pessoa se manter num processo de estresse e a pessoa, estar constantemente alimentando pensamentos negativos. Porque aí uma coisa leva a outra, quanto mais ela vai, pegando para ela aquelas emoções negativas e cultivando, então é como se você tivesse um jardim. Você tem um jardim ali. Você escolhe o que que você vai plantar no jardim do seu subconsciente. Tá? O seu subconsciente, ele não vai julgar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim ou se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Ele simplesmente vai aceitar, porque ele não julga, tá? Então, ele tem como se fosse assim um terreno fértil, uma terra bonitinha que tudo que você plantar lá vai nascer. Agora, ele não vai julgar se aquilo é positivo ou aquilo é negativo. Então, ali é o mais verdadeiro sentido da palavra livre-arbítrio. Você vai plantar o que você quiser. E, claro, vai colher equivalente, porque não tem como você plantar um monte de coisa negativa no seu subconsciente e achar que depois você vai ficar bem, que você vai colher, né, coisas positivas. Não. Você vai colher doença, desequilíbrio, enfim, dor de cabeça, estresse, mais estresse, coisas ruins que acontecem na sua vida, porque semelhante atrai semelhante, então é nessa frequência. Então, o nosso subconsciente, ele é neutro. Ele aceita tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, se você tem um jardim ali e você fica plantando emoções negativas, em forma de pensamento, você começa a pensar, pensar, pensar várias vezes por dia naquilo. Então, você fica repetindo aquilo. Você está repetindo aquilo para o teu subconsciente e você está implantando ali uma programação.
mesmo que seja inconsciente, mesmo que você não saiba. Então, se você tá ali, colocando coisa negativa, ai meu Deus, e agora? Como que vai ficar tal situação? Ai, e será que aquela pessoa vai me trair? Ai, será que o meu patrão vai me promover? Ah, será que eu sou uma boa funcionária? Será que o fulano gosta de mim? Será que ele me odeia? Sabe aquele monte de pensamento negativo? Então aquilo ali tá toda hora ali alimentando, seu pensamento está alimentando o seu subconsciente. E esses pensamentos que estão alimentando o seu subconsciente estão sendo plantados, porque por repetição ele vai acabar penetrando no seu subconsciente, por repetição. E o que entra ali, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma emoção. E essa emoção, claro, negativa, porque você está lá colocando aquele monte de pensamento negativo, essa emoção negativa vai emitir a frequência que o seu corpo vai vibrar, tá? Então é mais ou menos isso que acontece. Quanto mais eu me estresso, penso negativo, reforço as minhas crenças de que, isso é assim mesmo, eu não dou certo com nada, né? Como eu falei ontem, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Então você vai reforçando essas crenças e você vai colocando tudo isso por repetição ali, plantando isso no subconsciente. À medida que você pensa, sente e penetra no subconsciente, vai gerar uma emoção e vai controlar a sua energia. E aí, qual que é o problema disso? Qual é o problema disso, Cris? O problema disso é que, a partir daí, conforme está a sua energia, conforme aquilo que você está emanando, começa a sua vida a virar um caos. Começa a ser problema atrás de problema, começa a ser doença atrás de doença. Sabe aquela pessoa que fala: "Nossa, eu tô com dor de cabeça", daí eu fui no médico, chegou lá, ele identificou mais 10 coisas diferentes, daí eu tô com tal doença lá, nossa, não sei nem falar o nome. E aí a pessoa ainda acha, assim, o vitimismo, né? Ou aquela mania de terceirizar a saúde dela, e aí ela fala: "Nossa, agora eu tô com uma doença autoimune que não tem cura". Pronto, mais algo que ela tá enviando para o subconsciente dela. Mais algo que ela tá botando ali: "Eu estou com uma doença incurável, eu tenho tal coisa, não tem solução". Eu tenho, já pegou para ela, entenderam? Não é assim: "Eu estou com tal coisa", não, eu tenho, é meu, se agarra, é meu. Eu sofro de ansiedade crônica, eu sofro, eu tenho tal coisa", sabe, gente? Então, assim, nós podemos estar com alguma doença, entre aspas, que apareceu devido a um desequilíbrio do nosso corpo, um desequilíbrio biológico, um desequilíbrio da nossa frequência energética. Você está passando pelaquela situação e do mesmo jeito que você entrou, você pode sim sair, só depende de você. Depende de você ter esse conhecimento, de você ir atrás de buscar isso e de você aplicar e você consegue sair daquilo ali. Então o primeiro passo é você não tomar aquilo como se fosse seu. Sabe? Não dizer assim: eu tenho, é meu, eu tenho isso, eu tenho aquilo". Tem gente que gosta de colecionar rótulo de doença, tem gente que gosta, gente, por incrível que pareça, de competir com o outro. Chega lá as 2 amigas para conversar e fala: eu tenho tal coisa", a outra fala assim: "Nossa, o meu é muito pior, eu tenho o outro que o meu não tem cura". Acredite se quiser, né, ao invés de elas estarem lá contando, né, disputando quem que tá melhor ou quem que elas estão lá entre elas tentando ali aquela conversa, sabe, de quem tem mais doença. Não sei se vocês aí, conhecem alguém assim, que sempre quando você pergunta para a pessoa, é igual aquele eu não lembro o nome, mas tinha um lá no acho que era no Zorra Total, que ele já chegava e falava assim: "Tudo mais ou menos?". É mais ou menos isso. Ele nem pergunta se tá tudo bem, é tudo mais ou menos? Então é por aí. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai no médico e ela é diagnosticada, ela vem com aquela, né, com aquela diagnóstico daquela doença, ela se desespera. Ela entra em desespero. Por quê? Porque o médico vai dizer para ela que não tem cura, que aquilo é para sempre, que ela vai ter que tomar remédio pro resto da vida. E aí ela se desespera. E nesse desespero dela, as coisas pioram ainda mais. Porque quando a pessoa vai no médico
e ela tem um diagnóstico de uma doença grave ou uma doença ruim ou crônica ou incurável, o que acontece? Ela pode sofrer ali um conflito, ela pode sofrer um evento no momento do diagnóstico. Esse evento vai pegar qual parte? Vai pegar o pulmão, porque o pulmão é o quê? É o medo da morte, tá? Então, o medo da morte, o medo da morte dá conflito que pega o pulmão. Então, às vezes, a pessoa tem já, já foi é diagnosticada com câncer e depois aparece mais lá um foco no pulmão. E aí a pessoa fala: "Ai, metástase já foi para o pulmão, pronto, vou morrer". E ela vai morrer mesmo, porque se ela fala que ela vai morrer, é assim que funciona. O universo fala assim: "Seja feita a sua vontade". Então, por que que umas pessoas têm câncer e melhoram e porque o que acontece? A diferença não é que o câncer de um é menos grave ou do outro, é a diferença de como a pessoa encara aquele fato. Se ela se desespera naquele momento, ela vai sim ter até um outro conflito ali e já começar a desenvolver um novo programa biológico lá com foco no pulmão. Agora, se a pessoa entende que ela está com aquele problema e que ela vai fazer de tudo para resolver aquilo, vai buscar alternativas e ela vai entender o porquê que aquilo aconteceu, qual foi a raiz, porque antes de ter a manifestação física, muito, muito antes, o problema já começou lá na nossa mente, né? Então, eu sempre falo isso, que a manifestação, a doença, ela nada mais é do que uma manifestação de algo que já começou, ó, lá atrás. Então, quando começou, né, buscar o evento e ressignificar aquele evento para que aquilo pare naquele momento, certo? Mas o que que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da frequência. No momento em que eu tenho uma doença, eu tenho um desequilíbrio no meu corpo, e aí eu vou no médico, recebo um diagnóstico ruim e me entrego e me desespero naquele momento falando: "Nossa, agora eu vou morrer, agora minha vida acabou, agora é isso". Pronto, a frequência, a energia dela, ó, tchum, termina de cair. O que faz com que facilita com que a doença se manifeste ainda mais rápido. Por quê? Porque ela está muito desequilibrada energeticamente. Então isso vai fazer com que a doença se manifeste ainda mais rápido, com que piore os sintomas. Fora o emocional dela, porque aí ela está provavelmente deprimida, né, pensando coisas negativas, pensando que vai morrer, enfim, e aí vira aquela bola de neve. E tudo isso por quê? Tudo isso por falta de conhecimento, por falta de entendimento de como a nossa mente funciona, como as nossas emoções trabalham, como o nosso corpo funciona biologicamente em contato com um evento emocional impactante, que é um conflito, como se desencadeia o programa especial e biológico, que são as 5 leis biológicas, que a partir do momento que a pessoa conhece e entende essas leis profundamente, ela perde o medo das doenças, porque ela vai trocar esse medo pela compreensão. Ela vai passar a compreender o corpo dela, ela vai passar a compreender o que acontece com ela. Ela vai entender que nada é por acaso. E se surgiu ali algo, é porque existe um motivo. Existe um evento, e não somente um evento, mas existe um sentido biológico de o cérebro estar mandando, de estar enviando aquele comando para o corpo. Então, por exemplo, assim, se a pessoa tem um. Digamos assim, que ela tem uma célula, uma glândula. Uma glândula que produz a tireoide, né? Então, a tireoide, nós chamamos até o conflito da tireoide de rápido, rápido. A gente fala que é o conflito do rápido, rápido. Por quê? Porque a tireoide é uma glândula que secreta uma substância para que te dê mais energia, para que aumente o seu metabolismo, para que você fique mais rápido. Tá? Então, digamos que uma pessoa passa por um evento onde o filho dela caiu de algum lugar e ela foi, correu e tentou pegar, tentou segurar, mas não deu tempo. A criança caiu e morreu. A partir daquele momento, ela associando que a culpa foi dela, porque ela vai pensar assim: se eu tivesse sido mais rápida e segurado essa criança, ele não teria morrido.
Então ela passa qual mensagem para o cérebro? A mensagem que ela passa para o cérebro é a seguinte: eu não fui rápida o suficiente e é por causa disso que eu estou sentindo essa dor. O cérebro não entende que o filho morreu, que aquilo aconteceu, não. Ele simplesmente começa a sentir uma dor insuportável. Ele vai detectar que o corpo está sentindo uma dor muito forte, insuportável, e ele precisa encontrar aonde é essa dor. Vocês concordam comigo que se a dor é emocional, o cérebro procura, procura, procura e não acha, porque se é no dedo cortado, se é na perna, o cérebro naquele mesmo instante, com a inteligência que ele tem, ele identifica e já resolve o problema, já começa ali a fazer todo um malabarismo ali para estancar aquele sangue, para aumentar isso, diminuir aquilo, porque ele já sabe como lidar com questões físicas, mas ele não sabe como lidar com questões emocionais, então ele fica procurando onde é essa dor. O cérebro quer saber onde é essa dor. E aí qual é a mensagem que a psique vai passar para ela? A mensagem é: "Eu não fui rápida o suficiente. Se eu tivesse conseguido, se eu chegasse um segundo antes". Aí o cérebro: "Ah, então tá, já entendi. Então você não foi rápida, por isso que tá doendo desse jeito. Então o que que eu vou fazer? Vou, mandar uma mensagem para a glândula da tireoide, para que ela produza mais hormônio e você fique mais rápida". Porque se ela produzir mais hormônio, da próxima vez você não vai ficar assim tão lenta, você vai estar super rápida. E aí começa a aumentar a função, aumentar a função, aumentar a função. E aí beleza. Isso é um programa biológico que é para ser, provisório. É para resolver a questão naquele momento. Mas o que acontece? A pessoa continua, ela não supera, ela continua. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e a pessoa tá lá: "Mas e se eu tivesse feito aquilo 1 minuto antes, meu filho estaria vivo". Aí o cérebro já chegou, ele aumentou a função, ele chegou em 100%, não tem mais como aumentar a função da célula. A célula já está em 100%. Então, como que eu aumento a função de uma célula que está em 100%? Como que eu faço isso? Produzindo mais células, certo? Porque não tem como. 100% é o total, não tenho como aumentar 100%. Mas eu posso produzir mais células. Então, o cérebro começa a dar o comando para crescer mais células, porque ele entende que se ele já está em 100% e ainda não resolveu o problema, é porque não é suficiente. Então, vamos crescer mais células para resolver o problema. Porém, essas células vão crescer de maneira desordenada, porque elas são criadas na urgência, e aí começa a aumentar, começa a crescer aquela massa e a pessoa vai no médico. E aí vem o diagnóstico de tumor. Agora eu pergunto para vocês, onde começou isso? Não foi lá quando o cérebro deu aquele comando de que ela precisava ser mais rápida? Precisava aumentar a função? Então, você concorda comigo que enquanto ela não for lá e resolver essa questão, o cérebro não vai parar de enviar esse comando? Então é por isso que nós precisamos buscar a raiz, porque isso não acontece só com tumores e com câncer, não, isso acontece com várias coisas, até com uma unha quebradiça. Isso acontece com tudo na nossa vida. Sempre existe uma crença, um bloqueio, um trauma que está mantendo aquilo vivo, mantendo aquilo, ativo e que serve de gatilho. O que que serve de gatilho? Os nossos 5 sentidos. Então eu entro em contato com algo que me remete ao evento, eu volto e revivo tudo aquilo de novo. Como para o nosso subconsciente não existe passado, nem presente, nem futuro, não existe passado e futuro, só existe presente, para ele sempre está acontecendo. Então se você passa por um gatilho, que te remete a algo que tinha naquele evento, para o seu subconsciente, você está vivendo aquilo novamente, você está vivendo aquilo agora. Por isso que, quando nós voltamos lá no evento e nós resolvemos ali uma crença, ou nós resolvemos um bloqueio ou um conflito, a pessoa tem um resultado imediato. É por isso, porque o subconsciente, para ele, ele está realmente vivendo aquilo de novo.
Não é como se você: "Ah, eu vou voltar e vou lembrar", não, para ele está vivendo, vivenciando aquilo mais uma vez. A diferença é que aí a gente muda a percepção e a pessoa vai vivenciar aquilo de uma outra forma com uma percepção positiva e uma percepção que o cérebro entenda que ele não tem mais motivo para continuar enviando para a pessoa aquele comando de aumente a função, ou necrose tal tecido, ou faça isso, ou faça aquilo. Isso inclui diversas e diversas enfermidades, principalmente aquelas que são consideradas crônicas, incuráveis, autoimunes, que simplesmente não têm motivo para estar acontecendo, para estar se repetindo, mas tem. O motivo é o gatilho que faz o link com o evento e que revive tudo aquilo como se fosse a primeira vez. Quanto mais revive, mais vai ficando automático aquele gatilho, porque aí vai aumentando a massa de conflito. Cada vez que eu revivo, aumenta a massa e o conflito vai ficando maior. Então é por isso que, quando a gente tem esse conhecimento das leis biológicas e de como funciona tudo isso, a gente precisa, monitorar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa energia, para toda vez que a gente perceber que algo mudou, a gente já vai buscar aquele evento. Quando a gente tiver algum sintoma, a gente já vai procurar resolver aquilo antes que aquilo vire algo maior e que comece a ter esses gatilhos e repetição e tal, porque no começo é muito fácil de resolver, é muito tranquilo. Ele ainda não causou nenhum dano. Às vezes você nem tem ainda muito sintoma daquilo. Então, quando começa assim, por exemplo, uma artrose, quando ela começa a entortar já o seu dedo, é porque aquilo já está repetindo ali, já está várias vezes e já várias vezes que você está entrando naquele programa, e aí ele está passando pela primeira fase, que é a necrose, depois a segunda fase, que é crescer o tecido novamente, e está girando naquele programa, girando, que a gente chama isso de balanço. Aí eu vou explicar para vocês na aula 1 da jornada, que vai ser na segunda-feira, dia 11, as 5 leis biológicas. E lá nas 5 leis biológicas vocês vão entender aí, quem já sabe vai relembrar e vai aprender um pouco mais, e quem ainda não conhece vai entender aí como que essas 5 leis biológicas se manifestam na nossa psique, no nosso cérebro e nos nossos órgãos. E que aí derivam aí todas as os nossos órgãos e também tem um tema para cada um desses conflitos, para cada um desses eventos. Então, como que a gente, já sabe, que eu estava falando para vocês, que prejudicam a nossa energia? Então é estresse, né, emoções negativas, né, até a má alimentação. Então tudo isso ele está criando ali um terreno fértil para desenvolver as doenças, né. Então, eh, a nossa energia, ela é afetada, nosso equilíbrio energético, pelas emoções, que vêm dos pensamentos, como eu expliquei para você. Então, nós precisamos primeiro tentar controlar um pouco os nossos pensamentos negativos, né? Porque quanto mais a gente pensa negativo, mais a gente baixa a nossa energia e tomar algumas medidas ali. E uma delas é isso, a gente conhecer as leis biológicas e a gente perder esse medo, esse pânico, esse pavor que a gente tem das doenças, isso vai fazer com que a gente não entre naquele ciclo destrutivo de achar que porque você foi diagnosticado com alguma enfermidade qualquer, primeiro você achar que não tem cura, que não tem solução, sabe, aquele pensamento: "Ai, não tem cura, não tem solução, agora eu tô condenado", e já colar aquele rótulo na sua testa: "Eu tenho isso", e pegar para você. Não, não é por aí. A primeira coisa é: eu estou com tal coisa, não eu tenho. Eu estou, porque eu estou e vou deixar de estar em breve. Então e depois não ter aquele desespero, porque se você for pensar em tudo que você ouve: "Ah, isso daí não tem cura, é incurável, é pro resto da vida, você vai morrer". Nossa, então pronto, aí a pessoa começa a pensar um monte de besteira e desequilibra a energia dela mais ainda. E aí realmente começa a caminhar para isso. Por quê? Porque ela tá fazendo aquilo, é ela que tá fazendo aquilo. Não é a doença, é ela que já tá se entregando antes. Ela tá causando um desequilíbrio muito grande, ela já tá com um desequilíbrio, né, biológico, ela tá causando desequilíbrio energético, e aí vira aquele ciclo, né, então vira aquele ciclo que a gente chama de ciclo, eh, autodestrutivo.
Então as nossas emoções, elas desempenham um papel, assim, muito importante na nossa energia e consequentemente nas nossas saúdes, né, na nossa saúde. Então, assim, principalmente as emoções que estão reprimidas, é aquilo que a gente não resolve, porque eu sempre falo, a mesma frase. A pessoa fala assim: "Ah, mas eu nem lembro mais daquilo. Ai, mas eu isso, eu aquilo". Gente, esquecer não é resolver. Jogar para baixo do tapete não é resolver, tá. Então: "Ah, eu não perdoo meu pai, eu odeio ele, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio meu irmão, mas não nem lembro disso, nem penso nisso". Você não pensa, mas tá aquilo ali tá vivo, aquele sentimento tá ali. Ele tá ali. E direto você está acessando ele, mesmo que inconscientemente. Então ele tá ali corroendo. Ele tá ali gerando uma doença, guardadinho. E você fala que não tá fazendo diferença nenhuma na sua vida. Não tô falando pra vocês que estão aqui, tá, gente? Tô dando um exemplo. Mas assim, a pessoa fala: "Não, isso aí eu nem penso nisso, já superei". Não superou. Porque superar não é ter raiva, não é ter ódio. Se você ainda sente isso, é porque você não superou, tá? E, claro: "Ai, mas é porque a minha mãe, meu pai fez isso, fez aquilo pra mim". Beleza, ótimo, eu não tô pedindo pra você voltar e ser a melhor amiga daquela pessoa. Estou pedindo para você perdoar, soltar aquele peso emocional, energético que está corroendo a sua saúde e pronto, se livrar desse peso, se livrar dessa mochila emocional. Agora, se você vai voltar a ter uma relação com aquela pessoa como era antes e ser melhor amiga da pessoa, isso é outra coisa, é outra história, tá? Então, perdoar é tirar aquele sentimento negativo de dentro de você, aquele sentimento negativo que vai tirar a sua energia, que vai causar uma doença, tá? Então não é isso funciona com todas as pessoas. E toda vez que você fala numa pessoa, que você lembra de uma pessoa, você sente aquela raiva, você pode ter certeza que tem um conflito ativo ali de algo que aconteceu, que a pessoa te fez e que você não superou, tá? Então você precisa se libertar disso, porque senão isso vai virando uma bola de neve e lá na frente vai se manifestar em forma de aquele joelho que de repente começa a doer, aquela coluna, aquela artrite, artrose inexplicável que surgiu do nada, do nada. Aí 30 anos que você tá lá com ódio da pessoa, 24 horas por dia. Aí do nada surge algo na sua vida, na sua saúde. Será que é do nada? As pessoas elas não pensam nisso, elas não fazem esse link. Nós precisamos limpar a nossa energia, nós precisamos se livrar dessas isso é algo que aprisiona, sabe, aprisiona, e porque, assim, o perdão não é para outra pessoa, o perdão é pra gente o perdão, não para outra pessoa, né. E claro que você vai falar: "Ah, mas a pessoa não merece perdão", claro que não merece, se ela merecesse, você não teria que perdoar, né, então se você precisa perdoar é porque ela pisou na bola. Ela fez alguma coisa. Mas o perdão é para a pessoa. É para você se libertar, largar esse peso e ficar conseguir atrair coisas boas para sua vida, conseguir ter uma saúde plena, uma energia. Aí, ó, vocês que estão aqui que ainda não se inscreveram, tá, na jornada, o link tá, vou pedir para colocar aqui no chat aqui o link pra equipe colocar, tá, também aqui no canal, tá. Clica lá, se inscreve e entra no grupo, porque no grupo, lá na semana, na jornada da autocura, lá nós vamos mandar lá, enviar, os PDFs, e vai receber tudo lá, o link no grupo VIP do WhatsApp. Isso, é isso, grupo do WhatsApp, tá, gente? Então, quem não tá ainda, se inscreve, tá? Porque daí você estando lá, você vai receber todo o material e também os links das aulas, o link das lives, das aulas gravadas, tá bom? Então, se inscreve lá. Então, nós temos aqui outros fatores que também fazem parte da nossa energia e que só nós, seres humanos, temos. Nós achamos que nós só temos 5 sentidos, certo? Tato, audição, olfato, paladar, visão, mas não. Nós, seres humanos, temos outros sentidos que vão além disso. E um deles, que é o que eu considero muito importante para a nossa saúde, é a percepção. A percepção, ela é um sentido. Nós temos esse sentido da percepção. Os sentidos são percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Esses sentidos
Só nós, seres humanos, é que temos. E a percepção, ela está intimamente ligada com a nossa saúde física e emocional. A percepção é que vai mandar se você vai ter um conflito em uma parte, se aquele conflito, aquele evento vai atingir alguma parte do seu corpo, vai atingir outra, se ele vai demorar para passar, se ele vai virar uma doença, se ele simplesmente não vai ter nada, só vai te dar uma dorzinha de barriga depois que você passar pelo conflito, pronto, acabou. Tudo isso, a percepção manda. A maneira que você enxerga, a maneira que você passa pelaquela situação. Vou dar um exemplo. Digamos que tem duas pessoas, tem a Maria e a Patrícia. A Maria, o marido da Maria, chegou para ela do nada e disse: Maria, eu quero o divórcio. Beleza. Lembra que o conflito tem 3 características, quem já conhece as leis biológicas? Então, é um evento agudo, inesperado, sentido sozinho. Então, são as 3 características, certo? Então, chegou de surpresa e falou: quero o divórcio, né? Agudo, inesperado, sentido sozinho, porque só ela vai ter aquele sentimento. Ela pode contar para uma amiga, mas a amiga vai entender, vai ali ser, né, solidária, mas não vai sentir a mesma coisa, porque é o marido dela. Então, ela que vai ter aquele sentimento. Aí a Maria fala: Meu Deus! Naquele exato momento que ele conta isso, que ele fala que ele quer o divórcio, a Maria fala: Ai, meu Deus, minha vida acabou. Eu não vou viver sem esse homem. O que, que vai ser de mim agora? Eu não vivo sem esse homem. Minha vida acabou. Então, a partir do momento que a Maria. Minha vida acabou. Ó, viu, cérebro? Minha vida acabou. Pronto. Vai pegar um conflito vital, vai pegar algum órgão vital e vai começar imediatamente a aumentar a função. Por quê? Porque os órgãos vitais, o programa biológico, ele é rápido. Porque como é algo vital, é muito importante. Se a pessoa não resolver aquilo, ela vai morrer. Então, pegou um conflito vital, imediatamente começa a aumentar a função, já começa a aumentar a função ali, aumentar a função. Chegou lá no 100%, não foi suficiente, começa a crescer uma massa. Aí, digamos que a Patrícia aconteceu a mesma coisa. O marido da Patrícia chegou e falou para ela: Patrícia, eu quero divórcio. Do nada. Mas a Patrícia já estava de saco cheio dele e também já estava de olho no Joãozinho. E aí, quando o marido dela chega e fala isso, ela fala assim: Ai, que maravilha. Ai, graças a Deus, não vou nem precisar dispensar o fulano. Ele mesmo já pediu o divórcio. Entenderam a diferença? Ela não vai ter conflito nenhum. Aconteceu a mesma coisa com ela. Mas como ela percebeu aquele evento? Para ela foi um alívio. Para ela foi algo bom. E a outra já percebeu: minha vida acabou. Então é a percepção que manda. Então, assim, as pessoas, quando às vezes elas estudam as leis biológicas, elas acham: ah, então um conflito de tal coisa vai dar isso. Se a pessoa passou por tal evento, vai dar isso. Mas não é bem assim. Porque cada ser humano é único. Então, se você teve tal conflito, aquilo ali é um direcionamento para que você encontre o evento, para que você encontre o conflito. Mas nem sempre, não necessariamente vai ser assim, porque vai depender da percepção da pessoa, de como ela viu aquele fato, de como ela sentiu aquilo, como ela encarou. Então, é a percepção da pessoa que manda. Tá? Então, nós temos aí que nós vamos explorar durante a jornada da autocura esses nossos sentidos extras, digamos assim. Eu falei para vocês que é a percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. E esses são aqueles que vão fazer a grande diferença na nossa vida. Esses são aqueles sentidos que nos diferenciam dos animais. Então, esses são os sentidos que vão fazer com que você alcance aquilo que você quer na sua vida, com que você tenha uma saúde ilimitada, com que você progrida, que você se liberte das crenças limitantes, dos traumas, dos bloqueios, que você alcance a prosperidade. Porque o que é prosperidade? Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro faz parte, mas a prosperidade é você ter uma saúde plena, você ter um relacionamento feliz, você ser feliz no seu trabalho, você ser grata pela sua vida. Ser próspera é estar feliz com você mesma, é estar feliz da vida, é acordar feliz, dormir feliz, não ter doença, ter saúde. Isso é ser próspera. Porque dinheiro não é prosperidade.
tem um monte de gente rica e infeliz, é o que mais tem. E vocês ter dinheiro, ou você atrair dinheiro e estar com as suas finanças equilibradas e podendo fazer aquilo que você quer, é parte da prosperidade. Mas é muito além disso. É saúde, é ter vontade de viver, é cumprir o seu propósito no mundo, entender o que que você está fazendo aqui. Ninguém está aqui por acaso. Todo mundo veio aqui para fazer alguma coisa na vida e não é para assistir Netflix. Embora alguns achem que é para só veio nessa vida para trabalhar num emprego que odeia e depois no final de semana fazer churrasco. Mas é muito além disso. E aí, qual é a primeira coisa que a gente precisa abrir a nossa mente? Enxergar além, é entender que nós somos seres físicos, espirituais e energéticos. E uma vez que você conseguir equilibrar o físico, o emocional e a sua energia, você vai ter a vida e a saúde que você tanto e é sobre isso que nós vamos falar na jornada da autocura que começa na segunda. Então, taca já o dedo nesse botão aí, nesse link e se inscreve para você receber todo o material, tá? Porque isso aqui é só uma introdução, é só aqui nós estamos ali pincelando algumas coisas, dando uma introdução para vocês entenderem melhor, porque lá na jornada da autocura vai ser a transformação. Nós vamos ter uma semana intensa, nós vamos ter atendimento ao vivo, atendimento coletivo, nós vamos fazer muita coisa juntos para vocês sentirem aí como que esse método é poderoso e transformador, tá bom? Mas para isso vocês precisam se inscrever e também participar, né, gente? Só se inscrever não tem o resultado, tá? Tem que participar das aulas, tem que assistir todas as aulas, porque uma é complemento da outra, então assista todas, faça a sua parte, pague o preço que você vai ter o resultado, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vou encerrando já essa live, já estamos aí com 42 minutinhos e essas lives aí são mais rapidinhas, só mesmo de aquecimento, porque lá na jornada da autocura o bicho vai pegar na segunda. Bom, ó, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã de novo aqui às 19h09 com mais um tema super importante aí para o desenvolvimento de vocês, tá bom? Tchau, pessoal, tudo de bom.